Olá, alunos e alunas do nono A. Estamos aqui para dar seguimento à aula, mais uma aula de História. Bem, nós estamos falando dos motivos que levaram à queda da monarquia, ou seja, o fim da monarquia e o início da república. Bem, na aula anterior, nós falamos que o conflito entre a igreja e o império desgastou bastante essa relação, ficou bastante desgastada e acabou, de certa forma, também contribuindo para que a igreja não apoiasse o império. Outra instituição que, de certa forma, vai entrar em conflito com o império é o exército. Mas bem, temos que entender que o exército, antes do Paraguai, antes da Guerra do Paraguai, era um exército totalmente desprestigiado pelo governo, ou seja, eram baixos salários, não tinha uma aparelhagem decente, enfim, faltavam investimentos. Bem, tudo muda quando o exército entra na Guerra do Paraguai, o Brasil entra na Guerra do Paraguai ao lado da Argentina e do Uruguai contra as forças do Paraguai, ou seja, as forças de Solano Lopes. Vitorioso, o Brasil, juntamente com a Argentina e o Uruguai, saem dessa guerra. E aí, quando o exército, quando os militares voltam para o Brasil, politicamente ele se torna uma figura muito importante, uma instituição muito importante. Bem, ao ponto que muitos dos oficiais vão dar as suas opiniões. Todavia, o Império vai punir algum desses militares, desses oficiais. Um deles é o tenente-coronel Sena Madureira, por fazer algumas críticas relacionadas à corrupção, um governo imperial, enfim. A partir daí, depois dessa punição, depois que houve todo um desgaste dessa relação, os militares criam um clube militar. Nesse clube militar, de certa forma, eles se organizam politicamente, né? Até de se manifestar, né, publicamente. Feito isso, um manifesto foi criado com a autoria de Rui Barbosa. Nesse manifesto ia garantir que todos os militares se manifestassem publicamente sobre qualquer opinando sobre qualquer situação do país. Bem, para entendermos essa força do Exército, a gente precisa entender que no Exército as ideias abolicionistas, republicanas e positivistas estavam bem presentes. Por que muitos eram abolicionistas? Muitos soldados eram negros que lutaram na Guerra do Paraguai. Então, alguns oficiais viam nisso numa compensação. Outra coisa é que muitos deles eram republicanos, pois viam já no governo imperial algo meio atrasado, né? E outra ideia interessante que existia dentro do exército desse período eram as chamadas ideias positivistas. O positivismo era uma filosofia criada por Auguste Comte. Segundo essa filosofia, uma sociedade ela se desenvolveria a partir de uma determinada ordem para que, de certa forma, ocorresse o progresso dessa sociedade. Ou seja, se a gente observa muito bem aqui a nossa bandeira, né? Os lemas ordem e progresso, a gente entende claramente essa influência positivista no movimento republicano, que foi liderado pelos militares, pelo exército. Isso porque muitos setores do exército associavam o império ao atraso institucional e tecnológico do país. Ou seja, se a gente observa essa charge aqui que é deste período, a gente observa ali uma certa cansaço, é como se o império já estivesse morrendo, né? Essa charge ela é interessante para expressar essa ideia. Então mostra claramente aqui que tanto o exército como alguns outros setores que nós iremos falar na próxima aula, principalmente dos fazendeiros, os fazendeiros de café, por exemplo, vão entender que a monarquia ela já não era tão interessante
para esses grupos sociais. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vem com outra conversa sobre o fim do Império.